que é que vocês acham de a gente lermos aqui, né, numa versão só? Todo mundo como um coral, amém? Então vamos ler aqui. Agora ficou melhor, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Bem, olhando para vocês aqui nessa manhã, o que eu posso, né, em primeira mão dizer que aqui, com exceção, eu acho que do Douglas, quem mais? Ali o irmão do Douglas, né? E todos nós somos seres de transição, né? Todos nós. Nós saímos de um mundo e entramos em outro mundo, né? Se a gente falar isso na igreja, perguntar quem aqui, né, já ligou de orelhão, levante a mão aqui, né? Já usou orelhão, né? E aí quando é para o exterior era do DDD, não era isso? Era outro mundo, né? Outro mundo. Eu vim lá do interior, né? Lá do interior do Pará, né? E minha mãe foi conhecer panela de pressão depois de muito tempo, né? Então nós somos de outro mundo, de uma época em que alguns especialistas identificaram e classificaram como um mundo onde os valores eram a disciplina, a obediência e o respeito. Era outro mundo. Um mundo onde o valor da obediência, do respeito, era muito grande, né? Quem aqui no colégio teve inspeção de meia, né? Eu tive no meu colégio, inspeção de meia, inspeção de uniforme. Inspeção se o prato da merenda, né, tinha que comer tudo, né? Senão ficava de castigo. Quem ficou de castigo aqui? Vamos ver aqui. Eu fiquei de castigo, né? Quando eu estudava no particular, no reforço. Douglas, tu não sabe o que é isso, Douglas? Tu não ficou de castigo. Quem conheceu a mesbla aqui, né? Ninguém sabe o que é mesbla. A mesbla, né? Conheceu. Era outro tempo, rapaz. Era uma outra época. As pessoas, elas, né, viviam para trabalhar. Era separado o tempo do trabalho e o tempo do descanso. Feriado era coisa maravilhosa. Era tudo, né, bem separadinho. Trabalho, trabalho. Descanso, descanso. Que tempo, né? Era outro tempo. Pois é, gente. E hoje, os especialistas, existe um filósofo, que também é teólogo, coreano chamado Byung-Chul, e ele foi um dos melhores leitores dessa época. Nós saímos da época onde o valor era a obediência, era o respeito. O professor, então, né, era Deus em sala de aula. Policial, se parasse a gente na rua, né, se tremia tudinho, né? Era doutor delegado, né, um respeito. Até pelos políticos se tinha respeito naquela época, né? Até pelos políticos. Então, era uma época muito diferente e nós saímos dessa época e entramos agora na era que esse especialista tem denominado, e também outros especialistas têm denominado, da era do desempenho. Nós estamos vivendo agora na era onde o valor máximo é desempenho, o valor máximo hoje de vida é autossuperação, autoaperfeiçoamento, o valor máximo hoje é sucesso. Esse é o valor desse tempo. As pessoas agora estão procurando a cada dia se superar, ser um sucesso, obter um sucesso, alcançar o desempenho em todas as áreas. Tem academia aberta às 5 da manhã, porque agora manter o corpo, né, é saudável. Isso não estou dizendo que isso é ruim, não. Eu estou descrevendo a nossa era. Hoje o valor é um corpo saudável para enfrentar, para te proporcionar forças para o desempenho. Ler um livro, que é isso? Um livro é pouco. 2 livros, 3 livros. Aliás, tem aplicativo que lê um livro para você enquanto você dirige. Hoje não basta mais ter uma graduação, tem que ter pós, uma segunda pós, uma terceira pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doc. Eu não sei mais aonde a gente vai chegar, Douglas. Hoje a palavra é desempenho.
seja melhor, seja a sua melhor versão, alcance o seu potencial. A palavra de ordem é: alcance o seu potencial. Na nossa época, a gente casava sem ter casa, alugava, né? Hoje em dia, casamentos adiados, porque o casal já tem a casa, mas falta os móveis, falta toda a mobília, porque o casamento hoje é um alvo de sucesso, né? Pais e mães trabalhando fora, deixando uma criança órfã em casa, porque querem dar um futuro de sucesso para o filho. Crianças que não sabem nem falar português estão agora em escola bilíngues, porque os pais querem que ele seja um sucesso. As escolas de futebol, Douglas, estão lotadas, porque quem sabe o meu filho, né, tem um talento para jogar. E outros esportes. O mundo, esse tempo agora, a sociedade pressiona você para alcançar o sucesso. Use os teus talentos, descubra os teus talentos, aperfeiçoe o seu ponto forte. E nós temos coaches evangélicos para pregar um evangelho do desempenho. Deus quer o teu melhor, Deus quer que você seja melhor, Deus quer que você progrida. Nós temos hoje coaches interessados em promover essa teologia do desempenho. Resultado disso, Marcelino, as grandes pandemias da nossa era, depressão, porque muitos não conseguem alcançar esse sucesso, não conseguem realizar as suas metas de vida, o seu planejamento, o seu primeiro milhão aos 25 anos. Jovens estão se matando lá no Japão, porque não conseguem, né, passar no vestibular lá no Japão. O maior índice de suicídio entre adolescentes é no Japão, porque não estão alcançando o sucesso. Gente se matando, gente estressada, gente em depressão porque não consegue alcançar o sucesso. E outros com ansiedade porque estão ainda procurando alcançar esse sucesso. Sabe, essa ideia do corpo perfeito, da casa perfeita, do apartamento perfeito, da plástica perfeita, da beleza perfeita, do dom bem trabalhado, do dom bem elaborado, das portas abertas. Gente morrendo de ansiedade, porque não está alcançando esse sucesso, esse planejamento de vida. É esse o mundo que nós estamos vivendo. Gente, estou falando com vocês porque eu atendo pessoas que estão com picos de ansiedade, pessoas depressivas, pessoas estressadas, casamentos falindo, pessoas que não conseguem mais ouvir, só conseguem ouvir mensagem do WhatsApp na velocidade 2.0, 1.0. Pessoas que não conseguem mais ficar sozinhas consigo mesmos antes de dormir. É o maior sinal de adoecimento psicológico, é quando você não consegue ficar sozinho antes de dormir. Não consegue ficar aqueles 15 minutinhos antes de pegar no sono sozinho, em paz. A mente está preocupada, a mente está pensando no amanhã, ou lamentando o passado, ou preocupado com o dia de amanhã, com as contas que estão se avolumando. Tudo isso, né? Essa pressão para esse primeiro fardo, dos 3 fardos que eu quero compartilhar com vocês. O fardo de que a vida tem que ser um sucesso, de que nós temos que ser pais de sucesso, avós de sucesso, mães de sucesso. Eu quero dizer para você nessa manhã, eu quero ministrar para você nessa manhã, que não está errado nós querermos acertar na vida e ter as coisas boas da vida. O que está errado é você colocar em primeiro lugar. Eu vim aqui dizer para você que Jesus disse: não fiqueis inquietos por coisa alguma, nem pelo que vai comer, nem que pelo que vai vestir. Mesmo que uma camisa fique desabotoada no meio da pregação, não fica preocupado com isso não. Conserta. Não se preocupe com o que vai calçar.
Porque não é a marca da roupa que vai definir o teu valor diante de Deus, não é a marca da bolsa, não é a marca do carro, não é onde você mora, não é para onde você viaja, não é o que você tem, não é os teus diplomas, a tua graduação, o teu doutorado, não é o círculo de amizade, nada disso define. Jesus está falando, vocês estão inquietos pela comida, pela bebida, por outras coisas. Ele diz, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema não é querer todas essas coisas que eu falei agora, nessa época, nessa pandemia da busca pelo sucesso. O problema é colocar em primeiro lugar, esquecer de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos buscar, estar envolvidos com o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos amar, precisamos orar, Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus, eu quero andar na tua vontade, eu quero viver e estar no teu reino. A Bíblia diz que o reino de Deus não, Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ninguém pode dizer, ele está ali ou está do outro lado. Não, porque o reino de Deus vem para reinar dentro de você. Deus quer reinar a partir de dentro da tua alma, de dentro do teu coração. Tiago vai dizer o seguinte, olha, vocês são tão soberbos, eu vou aqui falar na minha linguagem, vocês estão se planejando em fazer e acontecer. Primeiro digam, se Deus quiser, faremos. E não está no nosso poder fazer nada. A gente pode planejar, isso é bom planejar. A gente pode se programar. Mas o futuro pertence a Deus. Futuro a Deus pertence. E a gente precisa colocar esse Deus em primeiro lugar como Senhor, como aquele que dirige, como aquele que planeja, como aquele que é soberano sobre as nossas vidas. Então, o segredo da gente se livrar dessa pressão de ser um sucesso é buscar o reino, estar debaixo da sua autoridade. Aleluia. Entender a nossa insuficiência para gerar a nossa vida, para decidir questões tão importantes, se colocar debaixo dessa poderosa mão dele. Ele ao seu tempo vai nos exaltar, vai nos dirigir, vai nos conceder uma saída para os dilemas da nossa vida. Eu tenho 2 filhas, 3 aliás, né? Todas lindas, puxaram a mãe. Graças a Deus, Jesus. Obrigado, Pai. Né? E uma se formou em audiovisual aqui na Estácio da Barra. Né? Menina, gênio, a menina, né? Lógico, a filha da gente, a gente vai dizer o quê, né? Minha filha é um gênio, né? Né? Trabalhou, e o sonho dela era trabalhar na Globo, trabalhar no SBT, trabalhar em televisão, na área dela. Mandou currículo, né? E ela estava estressada, papai, é uma área difícil, né? Muito concorrida. E na época, eu estava trabalhando com os adolescentes da nossa igreja, da igreja que eu pertencia, e eu dizia, filha, Deus tem um lugar para você. Busque o reino dele, a sua justiça, sirva a ele, coloque ele em primeiro lugar, sirva a ele, busque ele, se envolva com ele, adore ele. Está estressada? Pega o violão e vai louvar, vai orar. E às vezes, né, meia-noite, 1h, eu ouvia ela no quarto dela tocando o violão, né, buscando a Deus do jeitinho dela. E de repente abriu-se uma porta. Lá onde? Em Londres, para trabalhar, fazer um intercâmbio. Foi para Londres, para ficar 1 ano. Nesse ano, o diretor de marketing, de mídia lá, pediu as contas, e o pastor disse, você quer trabalhar aqui, né, na tua área de filmagem? Está lá trabalhando. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é dada de vez. Ele vai acrescentando. Aquilo que você precisa para esse mês, ele vai acrescentar. Aquilo que você não tem agora, mas vai precisar daqui para o final do ano, ele vai acrescentar. Aquilo que você não tem esse ano, mas precisa no que vem, e ele sabe que você vai precisar, ele vai acrescentar. Aquilo que você vai precisar daqui a 2 anos, ele vai acrescentar. Deus, ele vai acrescentando as coisas que você precisa. Ele vai abrindo portas no momento que você vai precisar dessas portas abertas. Então, é lindo a gente servir a um Deus
que é Pai. Deus é teu Pai, é meu Pai, é nosso Pai, e Ele sabe e conhece as nossas necessidades. Aleluia! Então, troque esse fardo. Segundo fardo que eu quero dizer para vocês, e hoje foi orado aqui pela irmã que orou, estava vindo no carro agora, não é? Lá do meu lindo e maior bairro do Rio de Janeiro, Campo Grande, né? Famoso Big Field, e o rádio ligado, e a Brasil parada na rádio ligada, toda a Brasil está parada. Agora foi um horror ali em Parada de Lucas, naquela comunidade de Israel, tiroteio, um homem foi baleado na cabeça, outros baleados e operação policial, né? O Rio hoje acordou, amanheceu num dia terrível. E existe um fardo que atinge a gente, né? Acima dos 50, jovem quase não pensa nisso, o fardo de esperar que esse mundo melhore. Um fardo de esperar que o Brasil melhore ou que a América Latina melhore. Existe um fardo em que a gente, não é, anseia por dias mais justos. E há 3 anos atrás, quando adveio lá, né, as últimas eleições para presidente da República, né, as expectativas foram colocadas em um ser humano, em um candidato, para que o Brasil, através de um regime democrático corrigido, aperfeiçoado, fosse melhorar esse Brasil e fosse também ajudar. Alguns cristãos acreditavam que isso poderia até ajudar a igreja. Poderia ser uma ferramenta, né, uma democracia revitalizada, corrigida, expurgada do marxismo, poderia ajudar a igreja a alavancar e a conquistar o Brasil. O fardo de colocar nas instituições humanas a fé e a esperança que só podemos colocar em Deus. Em Deus. E aí nós trocamos o foco. Isso nos leva a trocar o foco, e o foco agora do problema é nas trevas. Isso nos leva a termos angústia. Eu tenho conversado com pessoas angustiadas, porque o STF deveria ser imparcial, e todas essas polêmicas sobre o STF, porque a esquerda progressista, a pauta da ONU, né, a cultura marxista no Brasil está sendo, o pessoal está trazendo, sabe, toda essa discussão podre, porque os nossos políticos são assim, são corruptos, porque, sabe, esse discurso, não é, desse caos que nós vivemos na política está levando as pessoas, está colocando um fardo de desespero. E tem gente em depressão. Quando o presidente Bolsonaro perdeu, né, eu vi pastores chorando, mulheres chorando, em depressão, como foi-se embora a esperança, né? Porque o foco está nas trevas. Ora, se a gente deixar uma carne de manhã até outro dia, ela fica boa ou ela apodrece? Porque ela é carne. Ela é carne. Faz sentido você dizer para a luz assim, luz, por que está, aliás, para a escuridão, por que você está tão escura a escuridão? Faz sentido? Faz sentido se uma serpente picar você e você falar com a serpente, por que você me picou, serpente? Faz sentido? Então precisamos mudar o foco, porque o foco não pode ser colocado nas trevas, no caos político, no caos da corrupção. A pergunta é, onde está a luz? A pergunta é, aonde está o sal? Vamos focar no sal. Sabe, os judeus não aceitaram Jesus, por quê? Porque eles estavam vendo um caos político, Roma dominando, Roma oprimindo, altos impostos, escravização, sequestro de crianças, sequestro de virgens, né? A classe religiosa aliada a Pilatos, uma corrupção geral, e os judeus queriam um libertador político. Eles queriam uma polícia sarada, eles queriam um STF sarado, eles queriam uma Câmara de Legisladores lá no Sinédrio sarada, eles queriam uma nação sarada de fora para dentro das instituições. E rejeitaram Jesus, porque Jesus não veio ser um libertador político, ele veio ser um libertador da alma do homem, do coração. Porque o problema do coração é o coração do problema. E quando Jesus ressuscita e fica 40 dias antes de ascender aos céus, os políticos também tinham essa preocupação. Deixa eu fazer mais uma fiscalização aqui, está tudo ok.
Os discípulos também tinham uma preocupação. Jesus, o Senhor, né? O Senhor já, lá em Atos 1,6, o Senhor já passou 3 anos com a gente, curou todo mundo, curou os leprosos, multiplicou o pão, o Senhor já fez, né? Ressuscitou Lázaro, o Senhor já fez tanta coisa, o Senhor já mataram o Senhor, Pilatos já mandou matar, o Senhor já ressuscitou, o Senhor está conosco há 40 dias nos ensinando. Vou fazer uma pergunta para o Senhor. Restaurarás nesse tempo o reino a Israel? Atos 1,6. O Senhor vai restaurar agora, vai expulsar os romanos, vai acabar com essa patifaria aí, com essa corrupção aqui. O Senhor vai restaurar a política, porque a gente pode te ajudar. Eu posso ser o ministro da Fazenda, Pedro pode ser o ministro da Educação, Tiago pode ser o ministro da Economia, sabe? A gente pode te ajudar aqui. O Senhor vai restaurar Israel esse tempo. E a resposta de Cristo foi: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Em outras palavras, não compete a vocês estarem preocupados se Nero, se Roma está massacrando, se está invadindo. Não compete a vocês saber se Pilatos está sendo justo ou injusto com Israel, com os altos impostos. Não compete a vocês saber se Napoleão vai ser ou não conquistador. Não compete a vocês se haverá as companhias das Índias hereditárias no século XV. Não compete a vocês saber das guerras que vão acontecer, da Primeira Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra. Não compete a vocês saber dos esquemas marxistas. Não compete a vocês a se envolver com essas coisas. Mas recebereis o poder que vem do alto. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judeia, e até aos confins da terra. Não adianta focar no caos da sociedade. Nós temos que se preocupar em sermos revestidos de poder. E sereis revestidos de poder. E sereis revestidos de poder. E vocês vão ser minhas testemunhas. Minhas testemunhas. A melhor forma da igreja contribuir e ser, sabe, ajudar essa sociedade é sendo igreja. É sendo igreja. É sendo igreja. É sendo sal, é sendo luz no meio das trevas, da escuridão. A igreja é uma embaixada, ou seja, nós representamos um reino, e como um reino aqui nesse mundo, nós representamos os valores desse reino. Desse reino. No Império Romano, né? No Império Romano, se jogava as crianças no lixão. No Império Romano, o pater família, o pai de família podia vender um filho, vender uma filha, o casamento era um negócio. No Império Romano, se um romano nascesse cego, aleijado, não podia, tinha que sacrificar, porque romano tinha que ser perfeito. Não havia valores, o escravo, né? Um ancião escravo não servia mais para nada, se jogava no lixão ou nas estradas para morrer. A vida não tinha valor. Surge no Império Romano um grupo de pessoas que pega crianças para cuidar, órfãos de guerra. Surge um grupo de pessoas que cuida dos anciões, dos escravos anciões. Isso não existia na humanidade. Surge no Império Romano um grupo de pessoas que ampara viúvas, que ampara pessoas, que ampara os fracos, que ama, que compartilha, que alimenta. Quem é esse povo? A igreja. Instituições como orfanato, instituições como asilo, casas de caridade, escolas, isso são instituições cristãs no primeiro século. Foi a igreja primitiva que iniciou o amor na prática, pregando a palavra em palavras e pregando a palavra de Deus na prática, no amor. Isso eles estavam representando os valores do reino dos céus. Eu quero um Brasil melhor, quem não quer? Que bom que o Comando Vermelho deixasse de existir aqui e não se vendesse mais cocaína nos morros do Rio. Que bom que tivéssemos políticos sérios. Que bom. A receita do Brasil são 5 trilhões de reais. 5 trilhões. Douglas tem que me avisar para me olhar aqui embaixo, batendo foto assim. 5 trilhões. E agora, essa semana, ou esses dias, o governo federal está cortando os remédios mais importantes da farmácia popular. Para nossa tristeza. Que bom. Né? Eu quero, mas eu não quero esse fardo. Eu troco esse fardo
de sonhar com uma sociedade melhor pelo fardo de ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Eu quero te convidar nessa manhã, você levantar a tua mão e fazer essa oração. Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Me enche. Mas pastor, eu sou da terceira idade, sou aposentado. A promessa na Bíblia de Joel diz: seus filhos e vossos filhos profetizarão, vossos anciões terão sonhos e visões, e vossos jovens terão visões. O Espírito Santo é para todas as idades, para crianças, para jovens, para adolescentes, para adultos e para anciões. Todos nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Precisamos dele. Precisamos ter comunhão com Ele, e Ele conosco. Ele precisa ter acesso à nossa alma, ao nosso intelecto, ao nosso ser. Nada supera uma vida em comunhão cheia do Espírito Santo de Deus. Talvez a terceira idade lá para a sociedade não tenha mais valor no mercado de trabalho. Mas na igreja, vocês são soldados, guerreiros e guerreiras que Deus quer usar nesse tempo. Aleluia. Lá o templo de Herodes tinha os seus Anás e Caifás corruptos, mas tinha uma anciã de 84 anos chamada Ana, a profetisa. Quando chega um casal, Maria e José, para apresentar Jesus, vem o Espírito Santo e fala para aquela anciã de cabelos brancos, talvez pernas fracas, 84 anos. O Espírito Santo fala para ela: olha, esse aí é o Messias, é o Salvador, é o desejado das nações, é o lírio dos vales, é aquele que abre e ninguém fecha, é aquele que fecha e ninguém abre. Esse aí é o general dos exércitos de Israel que foi apresentado a Josué. Esse aí é aquele que abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou. Essa criança aí, foi através dele que Deus disse: haja luz e houve luz. Ele é o verbo de Deus, ele é o verbo encarnado, ele é Deus de Deus, luz de luz, eternidade de eternidade, soberania de soberania. Ele é Deus, Deus encarnado. O Emanuel, Deus se fez homem. E a Bíblia, Lucas diz que Ana, anciã de cabelo branco, começou, eu imagino aquela anciã começou a gritar e a pregar ali naquela redondeza: olha, aquela criança é o Messias, ele é o prometido das nações, ele é o libertador, ele é o príncipe da paz, ele é o conselheiro que Isaías profetizou. Havia um ancião chamado Simeão também, tinha promessa de Deus, aleluia. Deus tem promessa para você. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quais são as suas expectativas, mas você serve a um Deus de promessa, que faz promessa para criança como Samuel, faz promessa para adolescente como Davi, faz promessa para homens como foi Jeremias, Isaías, e faz promessa para anciões. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Já começou a ficar quente aqui o negócio aqui, né? Não sei nem quanto tempo ainda tenho, se é 5 ou 10, vamos dizendo aí. Sabe? 5 minutos, olha. Aleluia. Deus tem promessa. Para Deus não tem ninguém velho, aposentado. Para Deus não tem ninguém fora da obra de Deus e dos planos daquilo que Deus quer fazer na terra. O livro mais mal-humorado na Bíblia foi escrito por um ancião que desistiu da fé, se desviou, Salomão. Mas o livro, aleluia, você vê no último livro em Apocalipse, um ancião, João, talvez nos seus 80 anos, 85, não se sabe, cabelos brancos, na ilha de Patmos. Eu imagino que João morria de saudade. A gente, né, pede assim, a gente quando chega em certa idade, a gente começa a ter saudade. Eu em casa, olho as fotos das minhas filhas, quando criança, começa a ter saudade, né? Aí quando eu começo a olhar mais, começo a chorar. Né? A gente não tem recordar é viver. Tu vai chegar nessa época, Douglas. Tu tá rindo, tu vai chegar nessa época. Eu imagino João em Patmos, ou Marcelino, João em Patmos, lembrando, na ilha de Patmos, lembrando dos 3 anos que ele andou com Jesus. Eu imagino João lembrando de Jesus multiplicando os pães, ele com os seus mais de 80 anos, sei lá, lembrando de quando Jesus estava andando pelo mar e eles ficaram com medo. Eu imagino João lembrando de Jesus na cruz, porque ele foi o único discípulo que viu Jesus sendo crucificado. Eu imagino, sabe, João relembrando as suas memórias e adorando a esse Cristo e alimentando a promessa de um dia vê-lo. Quando de repente o céu se abre, ele ouve uma voz de João: sobe para cá, vem João. E João agora se depara em um lugar, na eternidade, no paraíso. E ele olha, ele vê um homem que o sol resplandecia como o rosto resplandecia
resplandecia como o sol, os cabelos eram como a lã branca, um vestido branco de linho resplandecente, um cinto de ouro, os pés como um latão reluzente, e aquela visão estremece João, e aquela visão, e Jesus começa a falar com ele: João, sou eu, não temas, eu sou o alfa e o ômega, aquele que esteve morto, mas vive eternamente. João viu Jesus crucificado, humilhado, derrotado, e agora ele vê o seu Senhor na glória, glorificado. A mais bela visão da Bíblia foi dada a um ancião. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Troque o fardo de esperar dias melhores nesse mundo, deseje isso, e troque esse fardo por desejar ser cheio do Espírito Santo, porque somente com o Espírito Santo dentro de você, fluindo dentro de você, ele vai te dar visões. Essa é a promessa para a terceira idade, e os anciões terão visões, terão revelações de quem Deus é, do que ele quer fazer, do que ele pode fazer, das portas que ele pode abrir, daquilo que ele pode operar. Aleluia. E isso vai te fazer um ancião de fé, fé inabalável. Estamos vivendo uma juventude aí morrendo de medo, de pânico, síndrome do pânico, fobia social. Pessoas não podem ver um pneu estourar que já querem se jogar no chão. Um medo, gente vivendo pelo medo. Você pode viver por medo, sim, pessoas vivem, mas você pode viver por fé. E a Bíblia diz que Deus diz: o meu justo viverá da sua fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais um fardo que nós precisamos largar. Jesus está convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele quem alivia o teu fardo. É Ele quem alivia aquilo que está pesando na tua alma, pesando no teu espírito, pesando na tua mente. Nesta manhã, eu quero te convidar a lançar aos pés de Cristo todos esses fardos. O último fardo que eu quero te convidar a lançar aos pés de Jesus é o fardo em que muitos de nós colocamos as nossas expectativas e esperanças nas pessoas. A gente casa com uma expectativa, sim ou não? A gente cria os filhos, educa os filhos e tem uma expectativa que esses filhos pelo menos sejam gratos, pelo menos visitem os pais, pelo menos se lembre da gente no dia dos pais ou no dia das mães. A gente cria, a gente tem irmãos e tem tios, tem amigos, tem colegas de trabalho, tem pessoas que a gente ajudou, que a gente levantou. A gente cria expectativas. Só que pessoas são falhas. Nós falhamos, as pessoas falham. Nós cometemos ingratidão, só que a gente não se lembra. E as pessoas cometem ingratidão com a gente. Nós somos ingratos e recebemos ingratidão. Às vezes, pessoas nos decepcionam, pessoas nos ferem, pessoas nos abandonam, pessoas nos humilham, pessoas nos desprezam, pessoas fecham as portas, nos caluniam. E aí a gente pega essa pessoa e tranca no nosso coração. Isso se chama mágoa. E a gente fica fazendo essa pergunta: mas por que você fez isso? Por que você está fazendo isso? O que foi que eu te fiz? Quantas vezes você disse isso? O que foi que eu te fiz para você me odiar tanto, para você fazer isso comigo? E aí nós carregamos esse fardo da mágoa, do ressentimento, da culpa. E hoje eu quero te convidar a lançar aos pés de Jesus todo o fardo da mágoa, da culpa, do ressentimento. E a pior mágoa é a mágoa que nós guardamos de nós mesmos, que são os fardos das nossas derrotas. Quem aqui nunca teve uma derrota na vida? Eu tive várias. Essa é a pior mágoa. Essa é a pior derrota. Existem outras. Gente que não se perdoa, porque era para hoje estar no mercado de trabalho, era para minha empresa hoje estar bombando, e alguém me traiu, alguém me roubou, alguém quebrou. E eu sabia disso, eu não tomei atitude, eu me arrependo. Pessoas como Jó,
que tinham o fardo da mágoa, da derrota. E Jó, ele era forte, era temente a Deus. Ele até aceitava perder, mas ele queria saber por que Deus que eu estou passando por essa situação se eu sou justo. Jó não tinha medo de sofrer ou de perder e queria saber por que eu estou sofrendo, o que foi que eu fiz para chegar para não ter essa sorte, por que fulano teve, por que ciclano, sabe, por que eu estou sofrendo, Deus? Ele faz pergunta, Deus, por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi dessa forma? Passei 3 meses em Belém agora, cuidando do meu pai, de 24 de maio a 25 de agosto. Fiz alguns atendimentos lá, na minha área de terapia. Atendi um pastor, Marcelino. Termino com esse caos e a gente vai orar. Um jovem pastor, casado, 2 filhos, casal de filhos, fazendo evangelismo nas ruas, fiel na sua igreja. De repente ele muda para um bairro onde a sua esposa morava na infância. E lá a sua esposa revive uma antiga paixão, que agora era traficante da área. E ela agora cai em tentação, deixa o marido pelo traficante. E o pastor precisa abandonar a casa dele, um jovem pastor. Um ano depois, o traficante envolveu o filho do pastor no tráfico. E alguns dias depois, a polícia matou o filho do pastor. E esse pastor foi para a bebida, para as drogas. Depois veio no meu atendimento. E ele dizia para mim, por que eu, pastor? O que foi que eu fiz para Deus permitir que o diabo me tirasse tudo que eu tinha? A minha família era tudo que eu tinha. Era tudo que eu tinha, pastor. Por que Deus tirou isso de mim? Por que? Ele até aceitava, ele quer dizer, por quê? O que foi que eu fiz? Quantos evangelismos, quantas almas, quantos jejuns, quantas, e agora é assim? Ele não estava aceitando o fardo da perda. Ele queria saber por quê. Por quê? E eu disse para ele, você está fazendo a pergunta errada. Porque a pergunta certa não é por quê, é para quê. Porque se você comparar a tua perda com o nosso espaço de vida aqui na Terra, é uma grande perda. É uma grande perda. Porque existem oportunidades aqui nessa vida que a gente perde e não dá mais. Aí, com a idade vem a canseira, não dá mais para recuperar. Foi só aquela vez. Mas se a gente compararmos as nossas perdas, casamentos, empresas, o filho que eu queria ser para minha mãe, mas ela morreu, não posso mais ser o filho que eu queria ser. A filha que eu queria ser para minha mãe não dá mais, porque minha mãe já se foi. E eu tenho condições, tenho como ajudar, mas não dá mais. Eles não estão mais aqui. Existem oportunidades que a gente já perdeu. Se a gente comparar essas perdas, é um fardo que as pessoas estão levando, o fardo da culpa, o fardo de não aceitar as perdas, o fardo de não perder, de não aceitar e querer saber por quê. Se a gente comparar, fazer com referência no tempo de vida, é um grande fardo, sim. Eu falei para ele, se você comparar as tuas perdas com aquilo que Deus tem reservado para você na glória, Paulo disse aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem, é o que está preparado para todos aqueles que creem e esperam no Senhor Jesus. Paulo disse, se nós esperamos e servimos a Cristo somente por causa dessa vida aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O ladrão da cruz perdeu uma vida toda roubando. Não teve talvez a alegria de ser pai, segurar uma criança no colo, não teve a alegria de trabalhar, de se formar, não teve a alegria de dar gosto à sua mãe, ou gosto ao seu pai. O ladrão da cruz perdeu toda a sua vida, mas no momento final ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que ele ganhou na eternidade não se compara com o que ele perdeu nessa vida. Há um peso de glória,
Há um céu, há uma eternidade, a vida não acaba aqui, estamos aqui de passagem, a vida verdadeira está nos aguardando na eternidade. Há uma nova Jerusalém, há uma cidade santa que desce adornada dos céus. Jesus disse: eu vou e vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês também estejam juntamente comigo. Há uma promessa de vida eterna, que não importa o que você perdeu, não importa o que você deixou de ganhar, ou por pecados seus, ou por pecado dos outros, não importa, é muito maior. O céu é muito mais lindo, o céu é muito mais glorioso, a vida eterna é muito mais recompensadora. Aleluia! Então, joga esse fardo no chão. Deixa eu tomar uma água aqui. Deus não explicou por que Jó tinha perdido tudo. Como é que Jó foi curado? Ele teve uma revelação de quem era Deus. Deus se revelou para ele. E ele disse: os meus ouvidos ouviam sobre o Senhor, mas agora os meus olhos te veem. E eu me arrependo no pó e na cinza. Jó jogou todos os fardos dos seus questionamentos numa relação pessoal, numa revelação que ele teve com Deus, onde a sua relação teve um patamar, ele subiu um patamar na relação com Deus.